Ok, gente, retornando para a nossa terceira parte do dia de hoje, deixa eu partilhar com vocês. Ok. Ora, mecânica da epigenética. Portanto, a gente, através da mecânica da epigenética, a gente percebe a nossa essência espiritual e a nossa imortalidade. Vamos ver como é que isso funciona. Essa nova ciência da epigenética, junto com o princípio de física quântica, tem aqui uma explicação muito simples para a realidade espiritual de que nós somos imortais e que existimos separadamente do nosso corpo físico, tá? Vamos tentar perceber como é que isso é feito. Hum. Toda comunidade celular, ou seja, cada corpo é único, tá? E cada parte desse corpo é identificável como daquela pessoa. O próprio corpo, as próprias células, sabem que são minhas células e não de outra pessoa. Por quê? Porque na superfície das células tem os receptores de identidade, tá? Esse conjunto de receptores fica na superfície externa da membrana celular. Estão apontados para fora, tá? Ou seja, ele não está identificando de dentro para fora. Ele não, a célula não sabe que é uma célula minha olhando para dentro. Ela tem que olhar para fora para saber que ela é uma célula minha. Estranho, né? Por quê que é estranho? Porque o sinal de identificação não vem de dentro da célula, vem do ambiente externo. Vamos fazer aqui uma comparação. Imagina que o nosso corpo humano, é como um aparelho de televisão, tá? E nós, a nossa personalidade, somos a imagem que está na tela. Só que a gente sabe que a imagem que a gente está vendo ali na televisão não vem de dentro da televisão, tá? Vem de uma transmissão externa. Ou seja, a nossa identidade é uma transmissão recebida por uma antena, tá? Agora imagina que, de repente, essa televisão morre. Caiu, quebrou, morreu, certo? A transmissão que aquela televisão estava captando morreu também? Não, né? Se você tem aqui uma televisão, você está assistindo aqui o SIC Notícias, aí a televisão vai e queima. Quer dizer que pegou fogo no estúdio da SIC? Não, não. Simplesmente o aparelho se estragou. A transmissão continua no ambiente. Portanto, a morte da televisão, como receptor, não matou a transmissão da identidade que vinha pelo meio ambiente, certo? Portanto, a gente agora também sabe que a nossa identidade é uma assinatura complexa, mas identificável. Ou seja, lembra que a gente falou lá no início que tudo tem uma assinatura energética? Nossa personalidade, nós também. E a gente tem aqui exemplos de muitas pessoas que adquirem o comportamento e o gosto das pessoas quando recebem um órgão de outra pessoa. Os receptores de órgãos doados, eles começam muitas vezes a adquirir conhecimentos e comportamentos que o doador tinha, tá? E a maior parte das pessoas não conhece o seu doador, mas começam a absorver esses comportamentos, tá? Tem uma história engraçada de uma pessoa que eu gosto muito dessa história, eu acho muito, muito divertida, que é uma senhora já de alguma idade que ela recebeu um coração.
depois ela, dessa, ter feito a sua recuperação e tal, ela tinha uma grande vontade de andar de moto e começou a gostar de beber cerveja e comer asinhas picantes, asinhas de frango picantes. E todo mundo achou aquilo estranho, mas alguém resolveu pesquisar, mas por que que ela está fazendo isso? E não é que descobrem que o doador do coração era um rapaz jovem, que era motoqueiro e que adorava cerveja e asinhas de frango picante, tá? Gente, existem livros inteiros com experiências desse gênero, de pessoas que começam a pintar sem nunca ter tocado no pincel, de pessoas que começam a escrever, a fazer música, as coisas mais doidas, certo? Depois de um transplante. Como é que pode ser? A pessoa recebe um órgão e começa a fazer aquilo que a pessoa dona daquele órgão fazia? A gente sabe que a consciência está no máximo no cérebro, não está na mão de uma pessoa, não está num órgão da pessoa. Como é que é isso, né? Portanto, o que a gente está vendo é que a consciência permanece. A consciência permanece. E aquele órgão que a pessoa transplantou, ele tem as antenas receptoras específicas para a frequência daquela pessoa que morreu. E ela continua a receber as informações da pessoa que continua viva, só que não tem mais o corpo físico, tá? Isso é mais uma das provas científicas que comprovam que a vida não acaba com a morte do corpo. A vida continua, ok? E assim a gente pode, né, perceber que a, 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 a forma como a gente interage no mundo e aquilo que a gente vai fazendo de bom e de mal na vida vai se refletir ao longo do tempo, pela eternidade. Porque, por exemplo, o meu aparelho de televisão quebrou, né? O meu corpo quebrou, morreu. Eu saí do corpo, mas estou vivo. Assim que houver um novo televisor, um novo corpo com os mesmos receptores para me receber, eu reencarno naquele corpo. Reencarno naquele corpo e passo a ter uma nova experiência física na Terra. Só que eu trago tudo aquilo que eu já fui. Eu trago tudo, só não trago é a memória completa. E tudo isso, obviamente, tem motivos, né? Tem um porquê, né? Não entra no aspecto do estudo científico, mas nós sabemos que não convém para o espírito que está reencarnado se lembrar que seu pai foi quem matou ele na outra vida, né? Não é uma boa lembrança, pois não? Não vai criar um grande amor entre eles, certo? Portanto, a gente não pode trazer a memória de outras vidas assim, sem mais nem quem, porque pode causar muito problema, né? Eu tenho lembrança de uma encarnação passada que eu vi a confirmar por várias outras formas com o passar do tempo. Até eu finalmente poder dizer, não, isso aqui realmente é uma memória de uma vida passada, tá? Havia necessidade e merecimento para que eu me lembrasse dessa vida e porque não causava um impacto negativo na minha vida atual, ok? Portanto, só nos é permitido a gente lembrar de outra vida se houver alguma necessidade para isso e se nós tivermos o merecimento para que essa memória seja ativada. E identificava-se com a vida atual, doutor? Se identificava em alguns aspectos, porque foi na China, eu sou licenciado em medicina chinesa. Em outras questões, não.
Eu vim depois, mais tarde, a descobrir que minha ex-mulher e o marido que ela teve depois estavam naquele local comigo também. Foi uma batalha. A história é a seguinte: eu tive um sonho, vamos chamar assim, no qual, assim, extremamente real, absurdamente real, em que eu estava numa montanha vermelha, numa batalha, lutando contra um outro povo lá, vestido com umas peles, dando flechadas, espadadas. Eu tinha uma armadura vermelha e preta, e eu estava lá combatendo com esse povo todo, e nessa montanha havia um Buda gigantesco, esculpido na pedra. Só que não era um Buda de pernas cruzadas, não era um Buda deitado de lado, era um Buda sentado numa cadeira. E aos pés desse Buda passava um rio enorme, gigantesco, um rio extraordinariamente grande. E eu estou numa ponta de um lado da estátua, mandando flecha para o outro lado da estátua, acertando os caras lá daquele lado. Depois eu desço, passo perto dos pés do Buda, e eu me lembro de olhar para o dedão do pé dele e falar: nossa, isso aqui é mesmo grande, porque, pronto, ou seja, eu reconheci o tamanho do pé, do dedão do pé do Buda, enquanto eu passava o rio e tal. E, entretanto, pronto, acordei. Achei muito estranho, fiquei muito impressionado, mas falei: ok, que legal, um sonho tão giro, né? Parece um filme. Ah, que fixe. Anos depois, eu numa sala de espera do dentista, pego naquela revista que eu acho que era Rotas e Destinos, não sei se ainda existe, e descubro uma foto do dito Buda, que eu não sabia que existia. E o Buda existe. E é o único Buda sentado que existe no mundo. E a proporção do tamanho dos pés, de tudo, quando eu passei junto dele, é a mesma. O tipo de árvores, o tipo de vegetação é o mesmo local. Eu não sabia que aquele lugar existia. A internet nessa altura não era assim tão como é hoje, né? A gente teve um avanço muito grande da internet, né? Portanto, uma coisa que eu não tinha como saber. Não tinha como ter visto em algum documentário, sequer nada. E, de repente, descobri que estava lá. E comecei a pesquisar e descobri que, sei lá, agora eu não me lembro ao certo, mas 1.700 anos atrás, uma coisa assim, ou mais, agora estou confuso, não me lembro bem há quanto tempo foi. É um local que sempre houveram muitas guerras, e que, cerca desses 1.700 anos atrás, ah, quem dominava aquela área, os soldados usavam uma armadura preta e vermelha. Ok? Pronto. Depois, passado mais uns anos, eu venho a descobrir que o marido da minha ex, um dia tem um sonho horrível, que ele acorda a gritar, um sonho que era muito real, em que ele estava no meio de uma batalha, ao pé de numa montanha vermelha, junto de um Buda sentado, onde passava um rio ao pé do Buda, aos pés do Buda. Eu posso até acreditar em coincidências, apesar de não acreditar, mas é impossível. É impossível. Percebe? Pronto. E depois, é claro, eu vou pegar outras confirmações assim mais pessoais, mas basicamente é essa a história. É muito interessante, mas aquela personalidade ainda existe. É engraçado isso. A personalidade daquele guerreiro ainda existe. E ela foi despertada quando eu tinha 21 anos de idade.
Essa, essa, é- esse guerreiro foi despertado quando eu tinha 21 anos de idade. Mudou a minha personalidade atual. E ele ainda me acompanha. Eu, é esquisitíssimo, porque eu não sou mais ele, mas ele ainda faz parte de mim. É muito estranho. É muito estranho. Mas pronto. Ah, Muito interessante. hã? Foi muito interessante, doutora, esse relato. É interessante, é interessante. Porque essas personalidades que nós tivemos em vidas passadas, elas deveriam estar a dormir, vamos dizer assim, tá? Imagina que nós, né, o nosso espírito completo é a minha mão, né? Isso aqui sou eu. Eu sou isso aqui. Mas quando eu vou encarnar, eu encarno só um pedacinho, tá? Então, eu encarnei, eu era aqui o guerreiro, tal. Eu sou isso tudo. Mas o que está consciente, encarnado, é só isso daqui. E assim, cada vida que eu vou tendo, tá? Agora, quando chega hoje, toca eu, Luciano, encarnado, mas todas as minhas outras vidas continuam presentes, vivas no meu espírito completo. Quando há alguma situação traumática ou que seja necessário, uma dessas personalidades ou várias podem despertar, tá? É uma das prováveis explicações das personalidades múltiplas. A outra explicação é mediunidade com obsessores, certo? Mas é uma coisa que eu pude experimentar, né, em primeira mão, certo? A alteração da minha personalidade quando essa personalidade despertou, tá? E ele é muito bravo. De uma selvageria sem limites, sem limites, ok? Já não sou eu, mas ele ainda anda por aqui. Há que haver no futuro, espero eu breve, né, assim que eu puder desencarnar e tal, que se faça a junção de todas as vidas, que é um processo que a gente faz em uma determinada altura da nossa evolução, junto com os nossos mentores, estando fora do corpo físico, mas desencarnados, em que a gente vai reencontrar cada uma dessas personalidades, entrar em harmonia, harmonizar aquela personalidade que nós fomos em outra vida, e reabsorvê-la completamente, para não ficar mais um monte de dedos numa mão, ficar uma coisa única, presa, junta, completa, ok? É, portanto, nós Mas isso, somos, né? mas isso é um processo que acontece com toda a gente, doutor. Sim, com todo mundo. Mas não acontece aqui na Terra. Eu estou dizendo, eu estou aqui estudando uma forma da gente fazer um exercício de reconexão dessas personalidades ainda encarnado. Não sei se vou ter autorização para isso. Estou vendo. Ainda não me deram assim uma resposta definitiva. Vamos ver. Mas, porque isso é normalmente feito com a pessoa desencarnada, né? Porque é um processo muito profundo, e é um processo muito sério. Então, não é feito só porque, não, eu gostava de fazer. Não, é porque o teu mentor te fala, ok, você está pronto para poder fazer isso. É sério? Portanto, eu não sei se vou ter autorização para fazer isso aqui como encarnados. Vamos ver o que que acontece mais à frente. Também não é uma prioridade para agora, portanto, ainda não está maduro para sempre. Ok?
Ah, Ficávamos mais levezinhos, doutor. será? Digo eu, não sei. A questão, Luiz, é que você descobrir que foi um estuprador, é, escravocrata, não vai ser uma boa memória, pois não? Ai, claro que não, doutor, mas eu já andei a cortar cabeças e tudo. Andou o quê? A cortar cabeças, era samurai. Olha, companheira. Pois é, pois é. É porque essa situação nos faz, nos põe em contato com coisas que podem ser muito pesadas, não é? Quem é que saiu aqui? Não sei quem saiu. Mas eu sou uma pessoa de paz, doutor. Sou uma pessoa de paz. Sim, hoje. Exato. Eu também sou uma pessoa de paz, hoje. Mas naquela altura eu matava por prazer. E não custava nada, era muito bom. Né? Portanto, não sei se vai haver autorização para isso. Vamos ver. Ah, olha, parece que nós assustamos aqui a nossa colega que apareceu aí. Ok. É, portanto, a questão da espiritualidade nesses casos é realmente muito interessante, porque ah, o karma tem aqui uma profundidade muito maior, muito mais apurada, certo? E a gente precisa, então, ter mais consciência da forma como a gente vive a vida atual. Porque, conforme uma frase que eu amo de um filme, que é aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade, é uma frase muito concreta, muito real. Porque aquilo que a gente faz em cada vida vai se propagar para as próximas. Porque a gente vai mudar de corpo, mas continuamos a mesma pessoa. Vamos reencarnar com uma nova personalidade, com novas características, mas continuamos a ser o mesmo ser. Então, no fundo, o espírito, nós, somos seres imortais, com problemas de memória e múltipla personalidade. A situação é meio estranha, né? Mas é uma viagem interessante. Ok. Também se descobriu que a espiritualidade tem um efeito muito forte na atividade do sistema imunológico e endócrino das pessoas. Portanto, quem tem uma fé viva, pratica essa fé, ora, e etc., ela tem um corpo muito mais saudável, enfrenta as dificuldades de saúde de uma maneira muito mais leve e tem uma percentagem de cura significativamente maior do que quem não tem essas crenças. O que nos leva a lembrar que nós fazermos um trabalho de ligação espiritual à nossa egrégora, aquilo que a gente acredita, as entidades, ou o que seja que a gente gosta, é muito importante. E se a gente não tem crença nenhuma nesse sentido, então convém que a gente desenvolva, nem que seja por saúde, certo? Para que a gente possa elevar a nossa capacidade de resistência para fazer combate às nossas doenças e tal. Tá? Olha, depois nós vamos aqui aos chakras. Eu vou explicar rapidamente a questão dos chakras, tá? Nós temos 7 chakras principais e eu acrescentei aqui mais um, que é o chakra esplênico, porque ele tem um papel muito importante na terapia energética. Ele é um grande captador de energia de cura, né, que a gente utiliza. Além desses chakras, nós temos mais 22 chakras grandes, que estão para além do corpo físico.
A gente, no nível 2 vai falar sobre eles. Mas, para já, esses aqui são os principais que a gente vai utilizar para trabalhar. Os chakras estão aqui para quê? Eles não são a origem da doença, mas eles são a forma como a doença pode se transmitir do energético para o físico, tá? Então, se a gente equilibrar e trabalhar os nossos chakras, a gente vai trabalhar também a parte física. Então, é uma boa forma da gente dar um direcionamento ao nosso tratamento de acordo com as funções ou localização dos chakras. Os problemas que estejam relacionados à zona do peito, por exemplo, tem a ver com o chakra cardíaco, seja qual for o tipo de situação. É no peito, chakra cardíaco está envolvido. Da garganta, se tem algum problema nesta zona da garganta, tá? Então a gente sabe que é o chakra da garganta, tá? Os braços é chakra da garganta e chakra cardíaco. Os dois controlam as energias dos braços, certo? E por aí afora. Então nós vamos ter esse aqui, esses principais, mais o chakra esplênico, que vamos aqui estudar um pouquinho sobre eles. O que é importante nós sabermos aqui é o seguinte: o material de chakras é complexo. Por quê? Cada autor tem uma forma diferente de explicar a mesma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei vários livros, peguei 5 livros de bons, profundos de estudo de chakras e combinei a informação dos 5 livros de uma forma que eu achei a mais coerente e funcional possível, ok? Então, você vai ter aqui muita informação sobre como é que são os chakras e como é que eles funcionam. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui uma parte é que os chakras evoluem, mas evoluem de uma forma natural. Eu não concordo com essa moda, digamos assim, de, ai não, deixa eu abrir o chakra, deixa eu ativar a Kundalini, deixa eu, né? Esse tipo de meditações e práticas energéticas para ativação dos chakras, eu sou contra, tá? Por quê? Imagina que o chakra é como uma flor, tá? E se você tenta desabrochar essa flor à mão, você vai arrancar as pétalas. Você vai danificar a flor. Você tem que deixar a flor amadurecer naturalmente. Ou seja, para o chakra evoluir, você é que vai evoluir. E com a tua evolução, o chakra evolui, se abre, ativa essa Kundalini e por aí afora. Certo? Portanto, a gente tem relatos de pessoas que até ficaram passadinhas da cabeça por brincar muito com essas energias, de abrir os chakras e puxar a Kundalini, não sei o que e tal, que são energias muito fortes e devem ser trabalhadas de uma maneira tranquila, pacífica, certo? E natural. Ou seja, não é a gente forçando que a gente vai fazer uma boa evolução do chakra, ok? E aí nós temos aqui os nossos chakras do primeiro, que é o raiz, e por aí até o sétimo. E o que que é importante aqui? Vocês têm toda a informação sobre os chakras, muito interessante, que vocês podem ler com calma, tranquilidade, certo? Agora, o que é realmente importante para o trabalho, tá? Que vocês podem utilizar melhor, é esta parte que fala aqui. Para lembrar e fisicamente está relacionado com essas duas partes que estão no final da descrição dos chakras. Porque o para lembrar vai dar os desequilíbrios do chakra, ok? Então, com você aqui. E o fisicamente vai dizer com o que que ele está com o que que ele está conectado, né? Aqui no caso do chakra da base,
está ligado às glândulas suprarrenais, ao sistema estrutural, músculo, ossos, unhas, tarará, 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 tarará. Certo? E aí vai por aí afora, tá? Outra coisa que é importante também é a localização do chakra, tá? Por que que é importante a localização do chakra? Porque é através da localização que a gente vai escolher, muitas vezes, qual é o chakra que nós vamos utilizar no nosso tratamento, certo? Portanto, a localização também é muito importante. E essas são as três coisas que convém que vocês estudem, que vocês leiam aqui da Sebenta, tá? Que vocês tentem absorver melhor esse conhecimento dos chakras, tá? O restante é bom, tem bastante informação aqui. Eu gosto de dar uma informação mais completa possível nos meus cursos. Então, tem aqui uma boa quantidade de informação, tá? Mas o importante mesmo é localização, para lembrar, e fisicamente estar relacionado com X coisas. Tá bom? E depois, isso daqui é só ler e ler e ler e ler e ler. Ou seja, principalmente essas três coisas, esse textozinho daqui, por exemplo, convém vocês lerem algumas vezes o mesmo texto. 5, 6, 7 vezes. A gente gosta de trabalhar muito com sete em Solaris, tá? Fiquem já a saber disso. Portanto, vocês podem ler isso aqui 7 vezes para fixar no subconsciente essa informação que aqui está, ok? E essa é a parte que eu tenho para dar para hoje para vocês, gente. A gente a seguir vai falar sobre o Taurus, mas é já na aula de amanhã. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Amanhã a gente começa com o Taurus na página 54 e vamos daqui para frente explicando já como é que é o mecanismo de funcionamento da Solaris, como fazer a técnica e, é claro, vamos ter a nossa iniciação, ok? Eu peço que vocês amanhã, se puderem, tenham o kit Solaris para a gente poder trabalhar. O arroz, que é para fazer a experiência do arroz, é um arroz qualquer, cozido, né? Em princípio, todo mundo come arroz. A gente vai precisar de 2 frasquinhos com tampa, para que a gente possa fazer a experiência do arroz. É muito importante fazer a experiência do arroz. Por favor, não se esqueçam disso. A nossa taça, que vai ser posta água, sal e óleo essencial, que é a nossa unidade de destruição bioplasmática, também é importante que você tenha essa taça. Lembrando que essa taça, ela é única, ou seja, não pode ser utilizada para mais nada, certo? Normalmente a gente usa uma taça que é tipo uma taça, uma saladeira, não é? Eu gosto de usar vidro, mas pode ser de outro material, se você não quiser usar vidro. Mas só pode ser utilizada para isso. Não pode utilizar para o nosso processo de trabalho e depois ir fazer salada nela, porque isso vai contaminar toda a tua comida, tá bem? Portanto, essa é só para isso. Não pode ser utilizada para mais nada. Se você algum dia deixar de fazer esse trabalho, você tem que deitar aquilo fora. Não pode ser reaproveitada para nada, tá bem? Que mais? O frasquinho também, spray, para poder fazer o nosso borrifador com álcool e óleo essencial, tá? E o óleo essencial de alfazema também, se vocês puderem ter esse material todo pronto, seria muito bom, certo? Alguma dúvida que queiram pôr aqui nos nossos últimos 4 minutinhos? Algum comentário? Nada, gente? Ok. Olha, então, Marilu, você é a Luísa Santos, é isso? Sim. Ok. Então tá. Então, gente, se ninguém tem dúvidas, está tudo ok. A gente vai ficar por aqui hoje. Nos vemos amanhã, então, às 6h30, para a gente dar continuidade aqui ao nosso curso.
e fazer a iniciação. Mesmo quem já fez, faz de novo, não tem nenhum problema. É sempre bom, certo? Então, nos vemos amanhã, 6h30, cá estaremos novamente, certo? Gratidão, doutor. Até amanhã, Gratidão. obrigada. Obrigada, Até até amanhã. amanhã. Bom descanso. Bom descanso.